Paz, queridos irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e hoje eu vou trazer aqui uma parábola para os irmãos meditarem, e eu também, porque eu sempre estou meditando nessas palavras para a glória de Deus. Porque Deus fala muito aos nossos corações, né? Através dessas parábolas, são ensinamentos. E daquilo que está acontecendo no mundo, né, irmãos? Então, vamos nos atentar para aquilo que o Senhor quer de mim e de você, né, irmãos? Então, Deus fala muito grande aqui. E eu vou falar aqui rapidamente aqui uma passagem, essa passagem aqui. E disse-lhes um da multidão: Mestre, dizes ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Aí disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: tens um depósito, muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhes disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para com quem será? Para quem será? E assim é que ele é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém, irmãos? Bem, desculpa aí pela leitura por conta da minhas vistas um pouco embaçadas. Mesmo não estando na claridade, aqui está difícil que a letra é vermelha. Porém, nós não vamos deixar de falar a palavra do Senhor, né? Que o propósito é falar esta palavra aqui aos irmãos, aos corações dos irmãos, né? Então, o Senhor Jesus, ele estava ali naquela multidão, né? Porém, um entre eles ali chega até o Senhor Jesus e fala: Mestre, diz para o meu irmão que reparta comigo a herança. Por quê? Porque aquele homem com certeza tinha falecido na sua casa ali com seu pai, sua mãe, e tinha uma casa, sei lá o que fosse que tivesse, né, uma fazenda, e mesmo assim aquele homem sentiu, né, e era dever até mesmo dos irmãos se reunirem, né, e repartirem os bens que tinham entre eles, né? Para que todos fossem bem, né, irmãos? Para que não houvesse murmuração, nem intriga, nem briga, nem confusão, né? Porém, o próprio Senhor Jesus, amado, aqui, ele responde àquele homem: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartir entre vós, né? O Senhor Jesus amado falou assim: bem, vocês que teriam que decidir isso. No entanto, não fazem. Por quê? Porque são egoístas, porque são orgulhosos, porque são autossuficientes, né? Ladrões entre eles mesmos, um querendo ter o olho maior do que o outro, um querendo ter mais que o outro, né, irmãos? Aí o Senhor Jesus amado, nossa, não preciso nem me fazer de juiz nessa causa não, porque o sensato seria, né, fazer o que é certo, né? Mas mostra-se aqui, não só como esse exemplo, ele existe nos dias de hoje, no meio dos irmãos aí, no meio das famílias, né, irmãos? Então, são coisas que muitas vezes tem que ser levada à justiça mesmo, em juízo, para que se resolva, né? Bem, mas o Senhor fala que é possível que seja resolvido entre si, cada um, né? Com a consciência que tem.
Bem, aí disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então ele falou bem assim, para sermos cautelosos, né? Para que não venhamos a ser avarentos, né, irmãos? Querer só para si, muitas pessoas egoístas, orgulhosas, né, cautelosas ali, buscando só tirar vantagem, aqueles que querem somente se sobressair na sua grandeza, na sua riqueza, não importando a quem vai, por quem vai passar em cima de quem, não quer saber, não tem respeito, né, não tem amor, não tem fidelidade, não tem nada, mas simplesmente são verdadeiros ladrões, né? Então, ele mesmo, próprio Deus, ele fala aqui, né? Que isso não vai adiantar nada, né? Do que consiste, né? Abundância naquele que possui. Nada, né? Porque a vida é muito mais do que isso, né, irmãos? E muitos se resumindo aquilo que tem, né? Aquilo que possui, né, irmãos? Então não vamos ser avarentos, não vamos ser cobiçosos, né, pelas coisas dos outros, não vamos desejar o que os outros têm, né, irmãos? Porque isso daí realmente não vai se levar a nada. Não tem futuro nenhum, né? E diz mais aqui. E propôs-lhes uma parábola dizendo, a herdade de um homem, ele conta aqui uma história, né? A herdade de um homem rico, né? Que tinha produzido com muita abundância, né? Aí ele estava ali dizendo, né? O que eu vou fazer? Que essa minha fazenda está produzindo muito e eu tenho muitos bens e não sei mais o que fazer com esses tantos de bens e não comporta mais aqui e eu vou produzir mais ainda. E ele pensou, não, vou derrubar tudo e vou construir um celeiro gigantesco. Eu vou colher os frutos ali e ali a minha alma vai poder descansar, porque os olhos estão vendo a abundância, né? O crescimento, né? E aí aquele homem realmente derrubou tudo ali e ele fez uns celeiros grandiosos ali, onde pôde colocar todos os seus grãos e até mesmo se viesse mais ainda, poderia juntar mais. E ali ele próprio ali se enchia de vanglória, se enchia de autoritarismo, se enchia de grandeza, de autossuficiência, de orgulho, né? Porque hoje em dia as pessoas têm na boca o primeiro nome que vem é quando está bem sucedido em alguma coisa, ou passou num concurso, ou passou em qualquer num curso, ou que foi promovido, ou que comprou um carro, uma casa, ou que casou, sei lá, a primeira coisa que fala, nossa, estou orgulhoso de mim mesmo. Isso é péssimo, né, irmãos? Nós não devemos estar orgulhosos em nada, né? Mas devemos estar gratos a Deus, mas não orgulhosos, né? Então a primeira palavra que eu vejo, muitas coisas que eu vejo, as pessoas saem, eu estou orgulhosa do meu filho porque fez isso, porque fez aquilo, eu estou orgulhosa de não sei quem porque fez isso, porque fez aquilo, misericórdia. Né? Tem que falar, estou grato a Deus porque Ele me concedeu essas coisas, porque o Senhor foi na minha vida, foi na vida dos meus, né? Não, é este homem aqui que é citado pelo Senhor Jesus, né? Ele estava lá cheio da vanglória, ele disse, minha alma, come, bebe, folga, né? Tipo assim, se diverte, passeia, tu não precisa te preocupar porque tu tem um celeiro cheio, né? E aí tu vai ter dinheiro a todo tempo, a toda hora, né? Não vai te faltar nada. Mas aí o próprio Deus fala, mas Deus lhes diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma e que tu tens preparado e para quem será, né? Na realidade, o Senhor falava daquele homem ali, que ele era louco, porque ele só tinha olhado para o lado pessoal,
para o lado financeiro dele, para o lado conquistador, né, dos bens e dos serviços e da sua riqueza. Ele só tinha olhado para esta parte. Ele não tinha olhado a sua vida espiritual, ele não tinha olhado, né, só para a vida material, financeira, né, só para aquilo que ali acrescentava aos seus olhos. Ele só se vangloriava daquilo que era bom para ele, do que ele tinha conquistado. Ele se achava, né? Ele achava, ele se arrazoava, né? Como diz aqui, né? Ele se achava talvez até melhor do que os outros, ou mais competente que os outros, né? Ou mais conhecedor que os outros, ou mais esperto que os outros, né? Porque existem N coisas aí que podem ser pensadas, né? Aí aquele homem, ele não tinha preparado nada, não tinha, talvez, ele só tinha guardado, muitas vezes, quantos não estavam precisando ao lado dele, da família dele, mas muitas vezes queria ser melhor, maior, né, o mais rico, o mais poderoso, mais isso e aquilo, e muitas vezes nem da parentela dele mesmo não ajudava, da família mais próxima dele ele não ajudava, e nada da vida espiritual, talvez onde ele tinha aquilo ali, tinha comunidades, igrejas, tinham pessoas que poderiam e precisavam também de serem abençoados com muita coisa, talvez até aquele homem mesmo tivesse um trabalho que ele concedesse para os outros ali daquela comunidade onde ele morava, fosse até um trabalho mais escravos, mais puxado, né? Porque ele queria resultados, né, irmãos? Então tem muitas pessoas que elas estão querendo arrancar dos outros, até a pele se pudesse, né? Para poder eles enriquecerem, eles não querem nem saber daquilo que eles querem, a sua vitória, eles querem a sua conquista, né? E diz aqui o próprio Deus, né? Ele fala assim, ô louco, que tu tens preparado, e para quem é o que tu tens preparado, né? Não era para Deus, com certeza, né, irmãos? Então, que cada dia nós devemos assim ter mais consciência de que nós temos que ter uma vida, uma vida ministerial, né, irmãos? Buscando no Senhor Jesus, né? Nos entregando a Deus, fazendo algo pelo ministério, né, de cada um, né? Cada um tem seu ministério, né, irmãos? Pela sua vida espiritual, né? Buscando ajudar a quem precisa, né? Como o próximo, né, irmãos? Aqui não fala que aquele homem tinha nada com o próximo. Fala que ele era individualista, orgulhoso, só queria para ele, né? Então, ele ia receber somente aquilo que merecia, né? Porque ele não teve nada para poder compartilhar aqui com ninguém, não disse que ele compartilhava nada, né? Então, e assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Aí no final o Senhor Jesus fala isso, né? Então ele juntou tesouros somente para ele, para o orgulho dele, para o crescimento dele, né? Para o favorecimento dele. Mas para Deus mesmo, nada foi tirado, nada foi doado para aqueles que precisavam, que estavam ali próximo, né, irmãos? Então, que nós possamos rever nessa parábola que ela fala muito conosco, né? Tirar o egoísmo, né? O orgulho, a autossuficiência, para que nós possamos ser mais e mais próximos de Deus, né, irmãos? E assim Deus nos abençoará muito mais. Essa é a palavra, eu gostaria que os irmãos compartilhassem, dessem um like, se inscrevessem no meu canal. Amém? A paz para todos. Sejam felizes.